Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast, do nosso podcast do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. Portanto, sejam muito bem-vindos. Eu aproveito essas delongas iniciais para convidar você a seguir o RH para você Cast aí no tocador de sua preferência. A gente está no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e, claro, no Spotify também. Portanto, se você seguir a gente ou se inscrever no feed do podcast, a gente aparece na sua página inicial toda vez que tiver episódio novo publicado, mas você já sabe que a gente tem esse ponto de encontro marcado todas as segundas-feiras cedinho. Entre 5, 6, 7 da manhã tem episódio novo na área para a gente começar bem a nossa semana, tá bom? Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre essa guerra velada que está rolando exatamente agora nas organizações sobre o modelo de trabalho a ser adotado. A gente está num momento em que não dá para chamar necessariamente de pós-pandemia, mas também não estamos no auge da pandemia, ainda bem. Então a gente está num momento de transição, obviamente, e estamos, obviamente, também entendendo qual é o melhor modelo de trabalho, qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira da gente se relacionar com o trabalho. E, obviamente, a gente vai falar muito sobre o modelo híbrido de trabalho e temos aqui uma pesquisa justamente para embasar toda a nossa conversa e justamente quem conduziu essa pesquisa ou ajudou a dar um suporte para que essa pesquisa acontecesse está aqui conosco no nosso podcast para guiar a gente por essa jornada, por esse tema que está tão em moda agora, está tão em debate. Eu converso hoje com o Paul Ferreira, que é professor de gestão estratégica e diretor acadêmico da FGV, a quem eu agradeço pela participação, viu, professor Paul? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês e com seus auditores. E também está aqui comigo o Bruno Piai, o Bruninho, que é redator, jornalista do RH para você, a quem eu também agradeço pela participação, viu, Bruninho? Oi Dan, oi Paul, oi ouvinte, oi espectador. Agora tem bastante gente aí para darmos oi, né? Principalmente com a nossa chegada no YouTube. Espero que todos curtam o episódio, que tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos lá! A pesquisa Modelos de Trabalho Pós-Pandemia, que foi conduzida pela empresa de consultoria PwC em parceria com a Page Group e contou justamente com o apoio técnico do professor de Estratégia e Liderança Paul Ferreira da Fundação Getúlio Vargas, ela falou com cerca de 1.000 profissionais, sendo 289 lideranças e 633 colaboradores em todo o território nacional, de 16 de janeiro a 4 de fevereiro deste ano. E o que ela radiografou de mais importante, professor Paul, eu queria começar a nossa conversa com você trazendo um pouquinho dos destaques do que, na sua opinião, na sua visão, foi mais revelador, foi mais relevante nos resultados dessa pesquisa. Não, claro, é um prazer. Deixa eu talvez só usar uns breves segundos para contextualizar, porque eu acho que isso é importante. Essa pesquisa ela foi realizada no primeiro trimestre de 2022 e, basicamente, o que a gente estava querendo observar, avaliar, é essa questão da emergência ou reemergência do termo flexibilidade. Eu estou dizendo reemergência porque, na verdade, já havia essa questão da flexibilidade muito importante, mas talvez em empresas internacionais, talvez com maior força ou com maiores experimentações em outros países. Mas, enfim, já existia. Obviamente que a pandemia trouxe aqui um contexto completamente diferente, onde as organizações foram forçadas, obviamente, a se adaptar. E o que a gente queria exatamente, na verdade, testar? Flexibilidade, obviamente, é uma palavra que é importante, mas quando a gente tenta olhar para o que as pessoas entendem por flexibilidade, intuitivamente, a gente sabe que, na verdade, flexibilidade não é a mesma para mim, como é para você, Bruno, ou como para você, Lucas. E essa premissa, de uma certa forma, que a gente queria testar, e fazendo o quê? Organizando essa pesquisa para ter, de um lado, respondentes que representam a organização, o que a gente chamaria do C-level, de uma maneira geral, os diretores, superintendentes das organizações, e, por outro lado, os demais colaboradores. E a nossa
a nossa realmente intuição é que, à medida que a flexibilidade é necessária dentro da organização, que ela está ganhando força, é possível que haja divergências. É possível que haja divergências nas expectativas, o que as pessoas, o que os demais colaboradores esperam, o que eles colocam por trás dessa palavra e o que talvez os representantes das organizações colocam também por trás. E é isso que a gente quis testar. E acho que o primeiro insight, obviamente, ligando rapidamente com o que você estava dizendo, que é quais são as preferências realmente desses dois públicos em termos de retorno ao escritório. Mais uma vez, estávamos no primeiro trimestre de 2022, muitas organizações pensando esse retorno, inclusive muitas delas também atuando sobre esse retorno, e a gente já percebeu que, ainda que os dois públicos, ou seja, C-level e os colaboradores, eles querem avançar para um modelo híbrido, a intensidade, na verdade, de o quanto eles querem, na verdade, que esse retorno para o escritório ou essa posição de se manter em casa, né, trabalho remoto, aconteça, ela é diferente. Então, de maneira geral, nós vimos que o C-level quer um retorno mais intensivo para o escritório. Em regra geral, eles gostariam de ter a máximo 2 dias em trabalho remoto, enquanto os colaboradores é o oposto. Eles gostariam, na verdade, de ficar 3 a 4 dias, inclusive em 100% de trabalho remoto. Então, isso é um primeiro insight que, assim, acho que o que é importante por trás disso depois são as implicações que certamente a gente vai olhar. Outro, talvez, insight, e deixo talvez novamente a palavra para você, a gente também sentiu essa diferença quando a gente olhou para outros recortes, não só C-level e colaboradores, mas dentro desse público, quando a gente olhou, por exemplo, para homens e mulheres. Então, mulheres, em regra geral, elas querem uma maior intensidade de trabalho remoto em relação a homens, e novas gerações, ou gerações mais jovens, querem também uma maior intensidade de trabalho remoto do que gerações mais sêniores. Então, isso foi um panorama geral sobre essa questão de expectativas em termos de trabalho híbrido. Perfeito. São insights muito interessantes, mesmo passado já um trimestre, né? A gente está entrando agora no segundo semestre do ano de 2022, mas são insights que continuam muito relevantes, continuam muito pertinentes na minha visão. Quero convidar o Bruno para essa conversa também, para fazer sua primeira pergunta para o nosso convidado, Bruno. Professor, eu quero somar esse estudo da PwC com um outro levantamento que a gente teve acesso recentemente, que inclusive nós postamos no RH para você. Um estudo do LinkedIn ele mostrou que nos últimos anos o aumento da palavra flexibilidade em vagas anunciadas na plataforma foi de mais de 80%. Então, é uma palavra que está na moda, é uma palavra que está muito romantizada, também por assim dizer. E a gente teve até uns relatos curiosos recentes. Um ex-diretor do Google falou que é só uma questão de tempo para que o Google retome completamente o ritmo presencial. E a gente teve aquele e-mail atribuído ao Elon Musk na Tesla falando que quem não voltasse do home office não precisaria trabalhar de nenhuma forma, né? Que ou voltava para o presencial ou não voltava para a empresa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as empresas estão lidando com esse conceito do que é flexibilidade, se realmente está uma coisa que as empresas estão vendendo sem saber o que elas estão vendendo, e se de fato essa flexibilidade chegou para ficar nesse período, como o Daniel falou, ainda não pós-pandemia, mas na transição, ou se a tendência de fato é que com o tempo essas ideias comecem a perder um pouquinho de força. Como está esse conceito na sua visão? Perfeito. Assim, eu acho que flexibilidade, na minha opinião, é para ficar. Agora, mais uma vez, depende do que a gente coloca por trás de flexibilidade. E acho que o grande desafio, a gente vai certamente ver isso através de outros dados da pesquisa, é que, mais uma vez, ela, dependendo da pessoa, dependendo da função, dependendo da geração, como a gente viu, dependendo do gênero, dependendo de uma série de considerações, na verdade, talvez inclusive do momento pessoal da pessoa,
na verdade, vamos querer modalidades de trabalho que são diferentes. E onde acho que isso é completamente normal, acho que é muito benéfico, inclusive, que haja uma sensibilização maior das organizações, dos departamentos de gestão de pessoas, de quem representa essas organizações, do que a melhor maneira de se obter produtividade, a melhor maneira de ter pessoas que sejam mais inovadoras, que se sintam realizadas, é de deixar flexibilidade, é de deixar autonomia para que essas pessoas possam conduzir as tarefas como elas querem, para que elas possam, na verdade, pensar a melhor forma de contribuir, de trazer as suas competências, o seu talento. Acho que, no fim do dia, o papel, talvez, do líder principal para mim é essa questão de fornecer esse contexto que permita a cada pessoa de se desenvolver. Então, acho que, de uma maneira assim, intrínseca, flexibilidade está aqui para durar. Agora, eu acho que, obviamente, dependendo dos contextos, dependendo dos momentos, talvez, das organizações, vai ser necessário também pensar em qual é o quadro por trás, né? Quais são, talvez, não sei se são os limites, mas quais são as condições que estão por trás. Então, de fato, dependendo do tipo de indústria, a gente sabe que, por exemplo, a possibilidade que uma proporção maior de pessoas possam realmente trabalhar de maneira remota não é exatamente a mesma coisa, né? Em indústria não é o mesmo, não são as mesmas os constrangimentos do que talvez em serviços, né? Ou outras áreas. Então, acho que o grande papel aqui é de ver como é que a gente vai construir esses novos acordos. Mas acho que o que foi importante, o que está sendo importante, é, de uma certa forma, colocar esse tema em cima da mesa e, a partir daí, como é que a gente consegue lidar com isso? Como é que a gente consegue desenvolver novas modalidades de trabalho que atendem, obviamente, às necessidades das organizações e dos indivíduos? Professor, me parece que é justamente essa predisposição para sentarmos na mesa e expormos as nossas vontades, expectativas e tudo mais, é que me parece que a gente está num momento mais intolerante, de maneira geral. E aí, até um tema como este fica divisivo também. Eu vou salientar aqui que na pesquisa, os benefícios do regime híbrido trazidos pela pesquisa, apontados pelos próprios colaboradores, então aqui são 6 delas, e eu vou contar para os nossos ouvintes. A primeira delas é a anulação do tempo de deslocamento. A segunda, a maior flexibilidade de horários. A terceira é poder trabalhar de casa. 4, estar perto de suas famílias. 5, mais liberdade na forma de fazer as coisas. E 6, poder se dedicar mais a projetos pessoais. Poucos desses benefícios beneficiam diretamente a organização. E imagino que, obviamente, os gestores, a organização, o dia a dia, a produtividade da organização. E imagino que os gestores percebam que esses benefícios são muito, muito valorizados para os talentos, para as pessoas, mas dizem pouco ao dia a dia da companhia, né? A estratégia da companhia, a organização, ao funcionamento da companhia. Como é que a gente vai encontrar um ponto de contato aí, professor? Qual é o caminho? E aí, principalmente o papel do RH, a gente tem a nossa audiência formada majoritariamente por profissionais de RH. Qual é o papel que o RH tem nessa comunhão, né, na formação de um entendimento comum para isso? Tá. Assim, deixa eu talvez começar com o seguinte, talvez relembrar para todos nós que, se a gente for assim simplificar, o papel de uma organização tem 2 funções principais, né? Tem uma função de incentivar, okay? Você precisa de fazer com que as pessoas que estão ligadas a essa organização ou ligadas mais diretamente, por exemplo, através de contratos de trabalhos mais estáveis, tipo CLT, ou pessoas que gravitam à volta dessa organização, tipo a força contingencial, mas enfim, você precisa garantir que essas pessoas, na verdade, elas tenham vontade de contribuir para a organização, tá? Esse papel é incentivar. E ao mesmo tempo que e aí, quando você fala de incentivar, é aí que você precisa, obviamente, olhar de muito perto para as necessidades desses indivíduos, né? Obviamente que você tem que também outra função, que é a função de coordenação. Então, uma vez que você dividiu esse trabalho, de uma certa forma, que você incentivou essas pessoas a realizar determinadas tarefas, isso tudo tem que contribuir em termos de valor criado para a organização. Então, essa função de coordenação ela também é fundamental.
Então, quando você olha para os benefícios, acho que não é nada de surpreendente, de uma certa forma, que esses benefícios, a gente está perguntando diretamente para os respondentes o que vocês querem, o que vocês dizem, eu acho que isso está trazendo para vocês, né? Agora, entra aí o papel justamente de quem representa a organização ou quem tem mandato, de uma certa forma, para fazer essa gestão de pessoas, que é o RH, de ver como é que a gente coordena isso. E aí me leva isso para o segundo ponto. Acho que um dos papéis que vai ser importante, um tema que eu tenho tentado trazer para a mídia, também para as pesquisas, essa ideia de flexibilização em massa. Da mesma forma que alguns anos atrás a gente começou a falar de customização, de marketing customizado, de uma certa forma, né? Ou seja, atende ao grande... a gente tem que olhar para a customização, para as necessidades de cada consumidor, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer isso em grande escala se a gente não ter alguma maneira também de olhar para alguns padrões. Aqui é a mesma coisa. A gente vai precisar, as organizações vão precisar de fazer essa flexibilidade em massa, tá? Olhar também para os interesses das organizações. E acho que, de fato, isso vai ser difícil. Como é que você faz isso? Saindo só da questão das preferências. Porque, certamente, a gente vai pegar alguns exemplos, mas se a gente olhar só para as preferências, tem uma série de contradições entre essas preferências dos colaboradores. A gente já viu algumas entre C-level e demais colaboradores, entre homens e mulheres, entre gerações, mas isso são pessoas que estão na organização. Então, você também tem que encontrar alguns pontos comuns, algumas forças por trás. Então, é esse trabalho que tem que ser feito de como é que você organiza essa flexibilização mais em massa. Professor, acho que um ponto interessante para a gente trazer também, pegando esse gancho do que vocês estavam falando, muitas empresas que hoje não apostam ainda na flexibilidade, seja num modelo 100% remoto ou nesse modelo híbrido, a gente vê que há algumas desculpas prontas, entre aspas, né? A gente sempre cai naquele ponto de, porque isso vai afetar a cultura organizacional, ou, porque a liderança precisa ter as pessoas perto, ou coisas como a produtividade cai, mesmo com diversos relatos relatos de pesquisas, estudos que indicam exatamente o oposto. Então a gente vê que algumas empresas têm uma resistência ainda a entrar nesse modelo de flexibilidade, tem as suas justificativas, algumas não tão criativas, outras já um pouquinho mais elaboradas. E eu queria entender de você o seguinte: hoje, a gente já pode considerar que não ser flexível é um motivo de preocupação? Se o meu negócio não é flexível no sentido de deixar as pessoas trabalharem alguns dias de casa, ou até flexibilizar benefícios, outros pontos, eu já perco o meu diferencial competitivo, eu já perco o meu poder de atração, de manutenção de talentos, ou essas preocupações ainda podem surgir, mas não fazem tão parte da realidade atual? Bom, deixa eu primeiro comentar sobre o fato que a gente tem sempre boas razões, que na verdade muitas das vezes não são boas razões, são ineficiências da organização para não implementar, para não mudar. E acho que um dos pontos positivos dessa pandemia, não para todas as organizações, obviamente, mas em regra geral, foi essa capacidade maior a experimentar, tá? Vamos entrar numa lógica mais de empreendedor. Tipicamente, eu tenho alguma hipótese, vou montar a maneira de operacionalizar essa hipótese, vou testar e vou ver os retornos, vou analisar. E a partir disso, eu vou ou mudar, ou implementar uma nova rotina, ou voltar para a solução anterior, enfim. Acho que essa questão de experimentação ela foi muito importante e ela não pode ser perdida. Por isso que, de uma certa forma, quando a gente volta ali a esse comentário bastante extremo do Elon Musk, ou inclusive também dos comentários que são do oposto, dizendo que o trabalho vai ser 100% remoto. Eu acho que não ajuda, na verdade, porque não tá pegando o que foi a experiência dessas organizações. Continuamos num debate muito polarizado, que é o debate que a gente tinha antes da pandemia, e que eram essas razões, na verdade, motivos pelos quais muitas das organizações nunca faziam nada, não queriam experimentar por vários elementos, como cultura, esse tipo de coisas. Não quer dizer que algum desses argumentos não são importantes, a cultura é importante, obviamente, organizacional, né? Mas o ponto aqui
fundamental é realmente como é que você realiza esses experimentos. Dando aqui alguns exemplos concretos, porque eu estava dizendo que a gente não pode ficar nessas experiências das pessoas, né, o que as pessoas estão achando. Mais uma vez, as mulheres, por exemplo, se acharam mais produtivas no trabalho remoto do que os homens. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar as mulheres em trabalho remoto e os homens em escritório? Não funciona, né? Ou até uma questão geracional, né, que a pesquisa mostra. Exatamente. Também, né, professor, de que os baby boomers se acharam menos produtivos trabalhando remotamente, e a geração Z mais, né? Não, até porque também pode acontecer mais uma vez, as preferências também podem mudar, né? À medida que a gente vai se adaptando, à medida que a gente talvez vai abrir os horizontes, experimentando, mudando, enfim, a gente tem outras necessidades. Então não podemos ficar só nessa questão das expectativas. Um exemplo concreto de o que eu estava dizendo, como é que você lida com essa flexibilização em massa tipicamente você tem que olhar também como o trabalho ele é realizado. Tá? Então deixa eu tomar aqui um exemplo. Tem algumas funções, tipicamente, se você pegar aqui uma matriz, se você imaginar que num eixo vertical, você, por exemplo, tem a questão de o quanto você flexibiliza o espaço. É trabalho no escritório ou é trabalho remoto? E se você pegar um eixo horizontal e se você flexibiliza o tempo, na verdade, você tem que trabalhar de maneira síncrona ou você tem que trabalhar de maneira assíncrona. Isso dá, quando você junta as duas dimensões, dá 4 possibilidades, né? Então, basicamente, você tem que começar a colocar, na verdade, as funções. Então, imagina a função, por exemplo, da alta liderança. Essa função, ela precisa de ser síncrono ou ela precisa de ser assíncrono? O que faz no fim do dia, o que a alta liderança tem que fazer? Nesse mundo, ela tem muito de ser empática, ela tem de acompanhar os seus colaboradores, tentar entender o que eles fazem, estar ali de apoio. Então, tem uma parte que, obviamente, ela é síncrona, mas tem uma série de outras partes que ela é bastante assíncrona, na verdade, né? Se eu forneço o contexto, não preciso estar sempre atrás dessas pessoas. E se a gente vai olhar para a questão de isso tem que ser feito no escritório ou pode ser feito remotamente? Acho que também é a mesma coisa, não precisa de ser completamente dentro do escritório, ainda que é importante ter alguma alta liderança, ela também tem, simbolicamente, ela representa a organização, então encontros que acontecem no escritório fazem com que também essa junção entre a cultura, os indivíduos e a organização ela possa acontecer, os líderes são essa maneira de fazer a ponte entre os dois, né? Fazer com que o indivíduo não se sente só um indivíduo, mas um colaborador, qualquer colaborador, mas um colaborador que está contribuindo para aquela organização. Mas, obviamente, pode isso também ser feito um pouco fora do escritório. Então, acho que o ponto realmente, um dos pontos é como é que você olha para algumas funções críticas, quais são realmente os fatores determinantes de produtividade dessas funções. E, a partir daí, você pode organizar de uma forma um pouco diferente e não só olhando as preferências, como fazer essas tarefas. O que me parece claro, professor, é que não adianta os gestores de RH buscarem respostas fáceis, né? Ou mesmo respostas radicais, no sentido de que vai ser tudo, vamos voltar 100% ao escritório ou 100% home office. Não, vai dar trabalho encontrar o meio termo, encontrar a melhor resposta, a melhor solução, vai dar um pouquinho de trabalho, né? E é preciso que todas as partes estejam dispostas a conversar e a entender exatamente essas especificidades, que trabalho precisa ser síncrono ou assíncrono, que trabalho tem que ser no escritório ou não. Achei muito bem pontuado isso, e eu quero agradecer a participação, professor Paul, pela sua disponibilidade, pelos insights compartilhados, desejar muito sucesso para você. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter novamente oportunidades de estar com vocês e com os vossos auditores. A gente que agradece, eu agradeço também ao Bruno. Bruninho, obrigado por ter participado hoje com a gente, viu? Fico muito feliz de ter participado, muito legal ter essa oportunidade de conhecer também um pouquinho do trabalho do Paul, né? Eu vou até contar um segredinho aqui da redação que, nossa, já foram tantas matérias que a gente teve o Paul como primeira opção, pelo trabalho que ele desenvolve, pelo trabalho também da FGV, a gente já conversou com a FGV, então muito bacana que a gente teve essa oportunidade de tê-lo aqui hoje no podcast. Espero que, assim como eu, todo mundo tenha aproveitado bem. E
E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com o professor Paul Ferreira, ele é professor de gestão estratégica e diretor acadêmico da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e quem conversou, quem participou também do episódio de hoje foi o Bruno Piai, redator, jornalista do RH para Você. Aliás, quero aproveitar para convidar você a seguir o RH para Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o canal no YouTube e tem, obviamente, o grupo no LinkedIn ou a nossa página no LinkedIn com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa comunidade. Por falar em comunidade, você pode também fazer parte da comunidade do rhpravocê.com.br, acessando, mandando conteúdos por lá e também, obviamente, prestigiando todo o conteúdo que é produzido pela nossa área de redação lá no nosso portal rhpravocê.com.br. Você encontra também a nossa área de colunistas, a área de collab, quer dizer, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Eu quero agradecer a sua audiência por hoje, desejo uma excelente semana para você, a gente se encontra no próximo episódio, até mais!